Chefão do Guardiões do Estado foi traído por dinheiro. Ele não aceitou acabar com o GDE para colocar TCP em favelas do Ceará. Trancado em uma cela úmida e lotada, o ar pesado de tensão, esperando por um advogado que talvez traga uma faísca de esperança em meio ao caos. De repente, os rostos familiares, aqueles que juraram lealdade no submundo das ruas, se transformam em sombras hostis. Uma lâmina improvisada corta o ar, e em segundos, o que era irmandade vira traição. Uma queda que abalou as entranhas do sistema prisional cearense. Estamos falando de Francisco Erlânio Jorge da Silva, o homem conhecido como Sem Sangue, um conselheiro de peso na hierarquia da Guardiões do Estado, ou GDE, que caiu pelas mãos dos próprios aliados. Isso aconteceu na unidade prisional Professor Clodoaldo Pinto, em Itaitinga, ali na região metropolitana de Fortaleza. E o que parece um caso isolado revela camadas de uma guerra interna que ameaça engolir territórios inteiros no Ceará, ecoando as disputas que conhecemos tão bem nas periferias do Rio de Janeiro. Francisco Erlânio, 34 anos, nascido e criado no árido município de Itauá, no sertão cearense, carregava apelidos que pintavam um retrato de dureza implacável lano, vela, lampião, o mais revelador, Sem Sangue. Esse último não era por acaso, contava-se que ele cancelava a ordem sem hesitar, sem mostrar fraqueza. Na foto que circula pelas redes relatórios policiais, ele aparece com um olhar firme, barba rala e uma tatuagem discreta no pescoço que, segundo fontes próximas ao caso, simbolizava sua posição elevada na GDE. Essa, nascida nos corredores das prisões cearenses por volta de 2013, se posiciona como protetora do Estado contra invasores de fora. Ataque aconteceu por volta das 14 horas durante um momento de rotina que virou pesadelo. Erlânio e outros detentos da mesma ala foram levados para uma sala de atendimento jurídico, onde advogados visitam os presos para discutir defesas e recursos. Ali, em meio a papéis amarelados e ecos de conversas abafadas, ele foi surpreendido por um grupo de internos todos ligados à GDE. Ironicamente, com um coçoco, essa faca improvisada feita de metal retorcido e afiado com paciência de quem sabe que a sobrevivência depende de ferramentas caseiras, os agressores o atingiram múltiplas vezes. Testemunhas oculares, que falaram sob condição de anonimato por medo de retaliações, descreveram a cena como rápida e meticulosa. Não houve gritaria descontrolada, mas uma precisão que denota planejamento. Os profissionais de saúde do presídio, alertados pelo tumulto, correram para o local e tentaram estancar com compressas e soro, mas o dano era irreversível. O SAMU chegou minutos depois, por volta das 14h30, e só pôde confirmar o óbito no lugar. A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, ou SAP, agiu com eficiência e isolou a área, revistou as celas vizinhas em busca de mais amas e transferiu todos os envolvidos, cerca de 5 homens, segundo investigações iniciais, para a DHPP, em Fortaleza. Lá, depoimentos estão sendo colhidos e laudos periciais devem esclarecer se houve cumplicidade de agentes ou falhas no protocolo de segurança. Mas o que torna essa queda mais do que um incidente prisional é o pano de fundo, uma traição orquestrada pela própria cúpula da GDE. Relatos de fontes ligadas ao mundo, corroborados por vazamentos em conversas interceptadas, apontam para um golpe interno. Líderes de alto escalão, pressionados por alianças externas, decidiram eliminar Erlânio como parte de uma manobra para abrir espaço ao TCP do Rio de Janeiro, no Ceará, onde a GDE reinava absoluta em boa parte das prisões e ruas. Essa infiltração não veio de graça, o TCP oferecendo arsenal pesado e rota segura, em troca de bandeira, o controle simbólico e operacional de territórios. Erlânio, como conselheiro, era visto como obstáculo. Ele defendia a autonomia da GDE e resistia a qualquer submissão. Em um julgamento interno, termo usado para audiências paralelas onde sentenças são proferidas por videochamadas ou mensagens criptografadas, sua execução foi decretada. Não foi vingança pessoal, mas estratégia fria. Remover uma peça-chave para pavimentar a entrada do TCP no Estado. Para entender o peso disso, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para o histórico de Erlânio, que é um espelho das trajetórias que vemos repetidas nas favelas cariocas. Filho de uma família humilde em Itauá, uma cidade de pouco mais de 60 mil habitantes marcada pela seca e pela migração para as capitais, ele cresceu entre o trabalho braçal nas fazendas e as promessas vazias de ascensão rápida. Aos 18 anos, já respondia por receptação de bens e furto de motos e eletrodomésticos que alimentavam o mercado negro local. Aos 22, veio o primeiro cancelamento, um acerto de contas por dívida de drogas, segundo o inquérito. Em junho de 2024, um vídeo chocante viralizou nas redes do submundo. Nele, Erlânio aparece interrogando um homem amarrado, aplicando com cigarro por supostamente ter traído a GDE ao negociar com o CV. A polícia o prendeu dias depois,
quando ele se apresentou numa vara de Tauá para uma audiência de outro caso cronia cruel, já que a lei obrigava a comparecer mensalmente. O Ministério Público do Ceará, através de seu GAECO, o monitorava de perto. Relatórios classificados o descreviam como conselheiro de alta hierarquia, responsável por ditar regras em presídios como o de Taitinga e até influenciar eleições internas. A GDE tinha cerca de 5.000 membros estimados. Se orgulha de ser do Ceará para o Ceará, mas perderam quase tudo para você ver que dominaram 80% do Ceará. Progd restou poucos territórios e perdeu vários membros após sofrer golpe do TCP. O golpe para o TCP não é novidade absoluta. Desde 2023, investigações da Polícia Federal revelam contatos entre líderes das duas em visitas conjugais e transferências interestaduais. O TCP, com sua estrutura mais vertical e laços com o Rio, traz não só dinheiro estimado em bilhões de dólares anuais de lavagem de dinheiro via empresas fantasmas, mas também expertise em guerrilhas urbanas. No Ceará, isso significa mais disputa em bairros como Bom Jardim ou Conjunto Ceará, onde famílias inocentes pagam o preço. Lembra do caso de 2018 em Fortaleza, com 14 cancelados em poucas horas? Foi faísca de disputa semelhante. Hoje, com o TCP avançando, o risco de uma guerra aberta cresce, e prisões como Taitinga viram o palco. Vejo padrões que não podem ser ignorados. Um conselheiro como Erlânio, que controlava fluxos de dinheiro e material, vindos da Bolívia via rotas marítimas, representava estabilidade. Removê-lo abriu vácuos que fez o TCP dar golpe e conseguir favelas com promessas de mais amas dinheiro e menos interferência policial. Pense nas implicações para as ruas. Em Tauá, onde Erlânio nasceu, a notícia de sua queda circulou como dinheiro em casa de aposta. Moradores, que o viam como figura mítica, ora herói local por empregos no tráfico, ora vilão por extorsões, agora sussurram sobre retaliações. Uma fonte, um ex-morador que migrou para o Rio e pediu anonimato, me contou por telefone lá em Tauá. As famílias se dividem. Uns choram o Lano porque ele ajudava com cestas básicas, outros respiram aliviados, mas temem o que vem depois. O TCP não perdoa devotos da velha guarda. No Ceará, bairros como Pirambu já sentem os tremores. Disputas dobraram nos últimos 6 meses, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, com 450 cancelados só no primeiro semestre de 2025. E o sistema prisional? Esse é o calcanhar de Aquiles. A AP Taitinga 2, com capacidade para 800 detentos, mas abrigando o dobro, é um barril de pólvora. Falhas de vigilância, como câmeras cegas e guardas sobrecarregados, facilitam esses julgamentos. A SAP anunciou reforços, varreduras com cães farejadores e isolamento de alas, mas é paliativo. Precisamos de reformas profundas, educação dentro das grades, programas de ressocialização que vão além do discurso, inteligência policial que infiltre sem violar direitos. No Rio, projetos como o ERE nas favelas mostram que investir em jovens antes do alistamento é mais barato que enterrar. No Ceará, ONGs como o Instituto PROA tentam o mesmo, oferecendo cursos profissionalizantes para ex-detentos, mas o funding é escasso. Erlânio poderia ter sido um caso improvável, dado seu histórico, mas sua queda grita por mudança. A GDE surgiu como resposta ao PCC, que tentou dominar o Nordeste nos anos 2010. Com lema de defesa do Estado, ela ganhou adeptos em prisões superlotadas, prometendo solidariedade, visitas familiares facilitadas, advogados pagos pelo coletivo. Mais anos depois viraram aliadas do PCC. Começaram a perder terrários, depois acabaram com a união com os paulistas, já fizeram aliança com o TCP e sofreram golpe. A GDE tem poucas favelas, mas internamente é um ninho de víboras. O golpe do TCP, segundo analistas de segurança, é parte de um realinhamento nacional. O TCP busca o Ceará como ponte para exportações. Dinheiro, um quilo de coca rende R$50 mil nas ruas de Fortaleza, lavado em salão de beleza e postos de gasolina. Erlânio gerenciava isso, e sua eliminação libera milhões de reais para novos chefões que viraram TCP. Nas comunidades, o impacto é visceral. Mães como Dona Maria, de um bairro em Fortaleza que falei anonimamente, perdem filhos para o ciclo. Meu menino entrou por falta de opção. Saiu falecido, ela disse, voz embargada. Histórias assim preenchem meus cadernos. O jovem que vira olheiro por R$200 semanais. O líder que constrói uma quadra de futebol com lucros ilícitos. Agregar valor aqui significa quebrar o silêncio, educação sexual e financeira nas escolas. Policiamento comunitário que constrói pontes, não muros. O MPCE, com seu processo sólido, pode ser precedente para condenações mais duras. E as reações? Um perfil anônimo, ligado a dissidentes da GDE, que virou TCP, postou sem sangue, pagou o preço da teimosia. Agora, o Ceará é nossa alusão ao TCP, sem dúvida.
A polícia monitora, mas o veneno se espalha a ponto essa narrativa não termina com um cancelado no chão, ela continua nas ruas, nas celas, nas esperanças adiadas. O que aconteceu com Erlânio é lição, lealdade e ilusão frágil, e as comunidades arcam com as cinzas. Como jornalista que anda pelos becos das favelas, vejo que a verdadeira bandeira hasteada da paz sustentável com investimento em gente, não em grades. Agora, me diga o que você acha desse golpe interno em NCAD, essa traição que fez o TCP chegar ao Ceará, que vira o jogo no Ceará. Acredita que vai escalar para mais disputa nas ruas, ou é sinal de que o sistema está implodindo por dentro? Compartilhe nos comentários. Sua opinião conta para a gente debater e entender melhor esse caos. E se você quer mergulhar mais fundo nessas histórias que moldam nosso Brasil periférico, sem filtros e com análise que vai ao osso, inscreva-se no canal agora e compartilhe o vídeo.